Olá pessoal, bem-vindos de volta a Planos de Futuro. Hoje nós temos um vídeo muito especial, porque muita gente tem perguntado o que é a revisão da vida toda. Ora, eu resolvi gravar esse vídeo porque alguns assinantes do canal estavam ali sempre comentando ali em todos os outros vídeos sobre outros temas e sempre perguntavam: eu posso levar em consideração as contribuições anteriores a julho de 94? Eu posso levar em consideração? Tem revisão da vida toda? E então, já que estava todo mundo pedindo, resolvi gravar um vídeo explicando como é que fica essa questão do cálculo dos benefícios previdenciários. Aliás, é um prazer receber as sugestões de vídeos. Se você tem dúvidas, se você tem alguma questão previdenciária, claro, não um caso concreto, né? Mas se você tem a vontade de que o canal trate de algum tema, você pode deixar a sua sugestão. Você pode usar os comentários dos vídeos, mas você pode também mandar um e-mail para a Planos de Futuro. Nosso site está aqui na descrição do canal, pode entrar lá, tem o Fale Conosco, para que você possa ali deixar a sua sugestão de qual vídeo deve constar aqui no canal. Bom, mas então vamos matar a curiosidade das pessoas que perguntaram várias vezes como é que eu faço na hora de calcular o benefício. Entram ou não entram as contribuições antigas, as contribuições anteriores a julho de 94? Essa é a discussão da revisão da vida toda. Para que você entenda isso, eu preciso explicar algumas coisinhas antes para você. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero tratar com você é relacionada à estrutura do cálculo de um benefício previdenciário. Na hora de calcular um benefício previdenciário, você vai dividir aqui esse cálculo em 3 momentos. Primeiro, você vai identificar os salários de contribuição. Nos salários de contribuição, você vai olhar ali a remuneração da pessoa. É claro, tem um piso, tem um teto, mas basicamente você tem a remuneração sobre a qual a pessoa contribui, sobre a qual a pessoa paga a contribuição previdenciária. Você vai pegar essas remunerações e vai calcular uma média. Essa média das remunerações chama-se salário de benefício. Então, o salário de benefício vai ser a base de cálculo do benefício. É com ele que você vai chegar no final do cálculo na renda mensal inicial, que é o valor que você vai receber. A renda mensal inicial calculei aqui qual é a primeira mensalidade do benefício, qual é o primeiro valor da aposentadoria que vai ser paga ao segurado. Essa é a renda mensal inicial, a RMI. Bom, a discussão sobre as remunerações antigas, se elas entram ou não entram no cálculo, está nessa segunda parte aqui, ó. Então, é relacionada ao cálculo do salário de benefício, essa média das remunerações. Quais remunerações entram no cálculo do salário de benefício? Afinal de contas, é o salário de benefício que traz a parte mais complexa dessa conta, desse cálculo, assim. Como é que eu chego aqui? Como é que eu faço essa média das remunerações? Bom, essa média não é uma média de todas as remunerações sem qualquer critério, não é assim. Nós temos um parâmetro que está na lei. A Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, lá de 91, trata do salário de benefício no artigo 29 e vai dizer o seguinte, que essa média vai ser a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Ou seja, você vai pegar 80% das maiores remunerações. Você vai escolher as 80% maiores remunerações do segurado e vai calcular a média dessas 80% maiores remunerações. Sempre, claro, cada remuneração limitada ao teto da Previdência, não é? Então, calcula essa média e você tem ali, para começar, o cálculo do salário de benefício. Fábio, tem matemática demais aí, tô ficando com preguiça de ver esse vídeo, como é que é isso? Eu fiz direito, eu não sei nada de conta. Então vamos lá, vamos devagarinho, vamos fazer essa conta, eu vou fazer essa conta com vocês. Vamos pegar um exemplo aqui, olha só. Vamos imaginar que a pessoa tenha 50 meses que ela ganhou R$2.000, então ela tem 50 salários de contribuição de R$2.000, salários de contribuição.
Depois ela tem 110 meses em que ela ganhou R$3.000. Então, 110 meses, 110 salários de contribuição de R$3.000. E tem 40 meses que ela ganhou R$1.000. Então, tem 40 meses ali que o salário de contribuição dela foi R$1.000. Eu tenho que calcular a média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, num caso como esse, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou perguntar, ele tem quantos salários de contribuição no total? Vamos lá, ele tem 50 mais 110, dá 160, mais 40, 200. Ele tem 200 salários de contribuição. Eu tenho que saber, então, quais são os 80% maiores. Se ele tem 200 salários de contribuição, 80% de 200 dá 160. Então, eu vou escolher os 160 maiores salários de contribuição, né? Porque ele tem 200 no total, mas eu vou calcular a média só dos 80% maiores. 80% maiores, isso quer dizer que eu vou calcular a média dos 160 no meu exemplo aqui. Olha, e quais são os 160 maiores salários de contribuição? Eu tenho os 110 de R$3.000 e tenho os 50 de R$2.000. Esses 40 salários de contribuição de R$1.000 eu elimino, eu não vou usar. Esses 40 salários de contribuição eu tiro da conta. Por quê? Isso é bom, isso não é ruim, porque é melhor para o segurado calcular a média dos maiores salários de contribuição do que calcular a média de todos, né? Se eu estou eliminando os menores, eu aumento a minha média. Então, nesse exemplo aqui, o que aconteceria? Eu pegaria os 50 salários de contribuição de R$2.000, os 110 de R$3.000, somaria tudo e dividiria por 160 e chegaria ali a um salário de benefício de R$ 2.687,50. É assim que eu calculo um salário de benefício, tá? Hoje, quando eu digo hoje, é assim desde 99, olha, já tem um tempão. Como é que era antigamente? Como é que era antes de 99? Antes de 99, o cálculo dessa média não era a média dos 80% maiores, era uma conta mais fácil de fazer, era só a média dos 36 últimos meses. Então você calculava o salário de benefício pela média dos 36 últimos salários de contribuição. Isso significa, então, que você podia fazer até ali, ó, na mão, tranquilo, né? Pegava os 36 últimos salários de contribuição, somava, calculava a média, dividia ali por 36 e chegava no valor. Era bem mais fácil. Você pegava os 36 últimos, poderia retroagir até mais um anozinho, assim, para chegar a 48 meses. Você pegava os 36 últimos salários dentro dos últimos 48 meses. Então, você calculava ali a média, era bem mais tranquilo. Hoje você vai calcular a média dos 80% maiores salários de contribuição, o que significa dizer o seguinte: se você aplicar essa fórmula, você pode, imagina, alguém com 35 anos de contribuição, você vai ter ali, ao invés de pegar os 3 últimos anos, você vai pegar 35 anos de contribuição. É coisa beça, não é? É tanto que o legislador resolveu olhar para trás e falar o seguinte: olha, antes esse cálculo era tão simples, só os 3 últimos. Quer saber? Eu tenho que construir um jeito aqui de tornar o cálculo atual mais tranquilo. E mais do que isso, eu não quero trazer para esse cálculo hoje as confusões monetárias do passado. Então, o que fez o legislador? O legislador disse o seguinte: olha, 35 anos para trás, eu vou passar aqui por período de cruzado novo, cruzeiro real, URV, troca de URV, corta zero, plano econômico, tira zero. E aí, o que ele fez? Nada disso vai entrar na conta. E estabeleceu uma regrinha lá no artigo 3º da lei que criou essa sistemática de cálculo aqui, a Lei 9876 de 99, está previsto que, para quem já estava na Previdência, quando veio essa mudança, na conta do salário de contribuição só vão entrar aqui, na conta do salário de benefício, só vão entrar os salários de contribuição a partir do real. A partir do real. Então, só entra nessa conta os salários de contribuição em real. O que quer dizer que só entram nessa conta os salários de contribuição a partir de julho de 94, que é o mês em que foi lançado o real. Então, a previsão é que salários de contribuição em outras moedas, salários de contribuição anteriores a julho de 94,
não entram na conta. Então, eu vou pegar minhas remunerações, vou corrigi-las monetariamente e vou considerar só aquelas de julho de 94 para cá, e aí sim eu vou calcular a média dos 80% maiores. É por isso que a gente pode resumir esse cálculo pela média dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente e considerados a partir de julho de 94. Ora, então, onde é que entra a tal revisão da vida toda? A revisão da vida toda é uma demanda judicial, né? Administrativamente você não consegue, se você for no INSS não vai conseguir, e no judicialmente tem algumas pessoas tentando, mas não tem nada garantido, tem algumas pessoas tentando dizer o seguinte: olha, incluir ou não as remunerações anteriores a julho de 94 tem que ser uma escolha do segurado. Se ele pagou a contribuição, aquilo tem que poder entrar na conta, porque essa é uma regra de transição e o segurado deve escolher a melhor regra para ele. Essa é a tese de quem está pedindo ali a revisão da vida toda. Você tem algumas decisões favoráveis, você tem muitas decisões contrárias, então a jurisprudência não é majoritariamente favorável à revisão da vida toda, apesar de haver algumas decisões sim favoráveis, mas tem o outro lado que diz o seguinte: não, olha, esse é um critério de cálculo, uma sistemática de cálculo que deve prevalecer, até porque você estabeleceu um corte e essas remunerações anteriores não vão entrar na conta mesmo, tá? Já era assim antigamente, você não calculava a média dos 36 últimos, o que você ganhou antes, você não podia botar na conta. Então, está a discussão entre essas duas correntes. De um lado, há aqueles que dizem que a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99, ela deve sim ser aplicada, como regra de transição, então é uma escolha do segurado eliminar ou incluir essas remunerações antigas, e de outro lado você tem a posição do INSS dizendo que não é nada disso, na verdade nós temos uma regra que deve ser observada, não é uma regra facultada ao segurado, mas é uma regra que determina ali que essas remunerações anteriores sejam excluídas da conta. Então, a discussão chegou no STJ, o STJ mandou suspender todas as ações em que há discussão, já iniciou o julgamento, já tem um voto favorável aos segurados, mas temos que aguardar aí para ver qual vai ser a posição final do Superior Tribunal de Justiça. Por enquanto, a determinação para que todos os processos sobre esse tema fiquem suspensos. Tudo bem? Não confundam a revisão da vida toda com outras revisões que podem existir, até abarcando outras temáticas relacionadas a divisor mínimo, a atualização das remunerações. Isso são outras questões, outras causas revisionais. Aqui o que nós temos na discussão é a inclusão ou não dos salários de contribuição anteriores a julho de 94. Em princípio, não pode, não entram na conta aquelas remunerações anteriores ao mês 7 de 94. Mas a questão foi judicializada, está uma disputa muito grande, a posições dos dois lados, mas o STJ já começa agora a decidir sobre o tema, já mandou suspender todos os processos, já tem um voto favorável aos segurados, falta agora concluir o julgamento. Tudo bem? Espero ter respondido a sua pergunta. E não se esqueça, você deve sempre planejar o seu